Volto agora à conversa com o nosso convidado, Adelino Cunha, historiador. Mais uma vez voltamos à conversa para lhe perguntar, todos os analistas, ainda ontem também ouvimos algumas autoridades ucranianas dizerem o mesmo, estão à espera que os russos, ou antes, defendem a ideia de que Putin quer chegar a dia 9 de maio, o dia da capitulação nazi, com apresentar vitórias naquelas paradas habituais do dia da vitória. Mas também soubemos esta semana que o projeto, ou que o objetivo, a estratégia russa é dominar todo o leste, ou antes o Donbass, e todo o sul até à Transnistria. Bem, a minha pergunta é como é que isto é compatível, porque este sul vai ser muito complicado, mas vai demorar algum tempo a conseguir conquistar, se é que vai conseguir conquistar. Eu creio que impor datas simbólicas para dar fim ao processo da ofensiva, eu acho que pode ser comprometedor, porque no passado se revelou sempre que os russos estabelecem este tipo de objetivos, parecendo fáceis inicialmente, depois acabam por se revelar bastante. Eles não estabeleceram, o Ocidente é que acha que isso vai acontecer, não é? E nós pensamos muito pela nossa cabeça, tentando colocar os pés dos russos, mas pensando sempre a nossa função e nunca a função daquilo que foram as expectativas e até as motivações da guerra desacatada pelos russos. O que me parece que é inevitável é o seguinte, eu lamento dizer isto, mas os termos da paz e o timing da paz, ou antes, o início do arranque do processo de paz vai ser imposto pelos russos. E só vai ser imposto por eles numa circunstância muito clara, quando eles tiverem vantagem negocial. O que significa que eles vão ter que ter territórios consolidados, de forma bastante inequívoca, para a partir daí partir então para uma negociação da paz. Eu quero-me parecer que estes territórios que estão a ser conquistados pelos russos não são reversíveis para a Ucrânia. Há um novo país que há de nascer aqueles territórios. E a forma que me parece que os russos estão a usar, aliás, nem sequer é nova, no passado fizeram isso com a Crimeia, é garantirem primeiro que existem populações russas, a maioria naqueles territórios, garantir depois, através de referendos, a maior parte das vezes não reconhecidos, de que essas populações escolhem para que lado irão querer estar viradas a partir daí. Referendos que a Ucrânia diz que são referendos fantoches. E a própria ONU também o diz, mas eles ocorreram na Crimeia, por exemplo. E a Crimeia fez o seu referendo, reuniu um parlamento que depois optou por aderir à Federação da Rússia. Aliás, mudaram até o fuso horário e estão agora a rever os livros de história sobre a história da própria Crimeia. Portanto, a verdade é que, de facto, há muitas partes da população que são pró-russas, não é? Exatamente. São russófonos, Exatamente. até russófilos. Voltando ao início da questão que eu estava a colocar, é exatamente nesses termos que me parece que vai ser o futuro. Eles vão garantir que a paz só se vai iniciar quando a Ucrânia estiver humilhada o suficiente, com a parte do território já perdida e até do ponto de vista jurídico confirmada. Eu sei que ninguém reconhece estes referendos como sendo legítimos, nem aqueles que em breve vão ocorrer. Mas a verdade é que o argumento usado pelos russos faz sentido que nós o possamos discutir, porque no Kosovo, aquilo que foi o referente de origem à independência em relação à Sérvia, foi baseado num princípio muito delicado do ponto de vista do direito internacional, que foi o direito à autodeterminação. Não terá sido por acaso, por exemplo, os espanhóis votaram contra e opuseram-se a esse processo porque entenderam que este tipo de processos independentistas poderia abrir este argumento. Sim, mas a Ucrânia nunca vai abdicar de uma série por exemplo, do acesso aos portos no sul. Se abdicar daquilo tudo, vai ficar sem acesso ao mar e sem... Eu não queria dizer isto nestes termos tão cruéis, mas há uma Ucrânia nova que vai nascer depois deste conflito. Está a ser redesenhado as fronteiras. Sim. Estamos a assistir em tempo real, nós, a uma coisa que se passa na história, que é redesenhar os limites do... E parece-me que é já dividido. Ou seja, nós passámos do mundo bipolar, da Guerra Fria, Estados Unidos da União Soviética, para um mundo unipolar, em que os Estados Unidos dominaram-se pelo prazer. E agora estamos numa fase de transição para um mundo de blocos, novamente, para um mundo multipolar. E nós não sabemos ainda como é que estes processos acabam, porque são processos que são imperfeitos, mas sabemos que é um processo que está em curso e o seu término vai ser muito, muito prolongado. O que está a passar nesta região junto à fronteira com a Rússia, no fundo, é a recriação, um pouco do mito que os russos têm, de criar um estado de tampão entre eles e o Ocidente. Portanto, a fronteira que vai ser criada com parte da Ucrânia, seja a leste do Dnieper ou agora a sul, é um país novo que vai nascer ali, baseado nestes referendos que vão acontecer. Mas a Ucrânia nunca aceitará isso ou só quando estiver mesmo completamente sem forças? A questão interessante, a questão é como é que nós podemos dar sentido aos sacrifícios ucranianos. Se calhar apostar imediatamente num processo de reconstrução económica, a Europa seria inequívoca no apoio financeiro que vai ter que dar para o país e como é que nós podemos ajudar a Ucrânia à sua ocidentalização. Ou seja, que a Ucrânia possa ser, no fundo, a fronteira oriental da Europa. O que implica trabalhar para que a Ucrânia seja um Estado de Direito e uma democracia, o que não era antes deste conflito. Portanto, se calhar, eu lamento dizer isto com esta crueza, mas o futuro passará muito por aí, por aquilo que sobrar da Ucrânia, para uma nova Ucrânia ser reconfigurada dentro do modelo europeu. Os ucranianos disseram há pouco tempo, levantaram uma questão que foi muito pertinente e que parece que é perigosa. Eles assumiram-se como, eventualmente, no futuro, um Estado tipo Israel, ou seja, um Estado permanentemente armado e um Estado permanente de alerta.
Se isto for verdade, é perigosíssimo, porque no fundo estamos a criar aqui um barril de pólvora dentro da Europa. E esta notícia que ainda há pouco aqui ouvimos novamente, que se mantêm os fornecimentos de armas dos Estados Unidos e do Reino Unido para a Ucrânia, é um problema que mais cedo ou mais tarde teremos que lidar com ele, que é com as armas todas que vão ficar naqueles territórios. Portanto, a questão que se coloca é esta, como dar sentido a estes sacrifícios. Nada disto é preto e branco e é muito complicado. E vai ser um processo muito longo. Vai ser um processo muito... Aliás, a questão da Transnistria, que também falei aqui há cerca de um mês e meio sobre essa questão, depois o Vaga que ironizou, é como os russos frente a Badajoz. Não, a questão é que do lado dos russos este processo está inacabado, porque eles estão a lidar com base na humilhação e na vingança. E são argumentos perigosos para que uma potência nuclear possa mover-se no panorama internacional. A humilhação e o sentimento de vingança, que é isso que alimenta, no fundo, os russos neste seu regresso, no fundo, ao panorama internacional. Infelizmente, no meio disto morrem milhares de pessoas. Permanentemente. Muito obrigada, boa sua análise neste